Fala pessoal, tudo bem? Recentemente, nosso ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, prorrogou uma decisão de suspensão das desocupações e despejos que a gente tem por conta de uma lei que foi emitida, foi publicada no final do ano passado, 2021. Essa dúvida é uma dúvida de um seguidor e ele perguntou se isso pode ou não afetar, no caso dos leilões, nas arrematações, na fase da desocupação. Eu sou Eduardo Mendes e esse vídeo eu vou esclarecer essa dúvida. Há 2 semanas, nosso ministro Luiz Barroso prorrogou essa decisão dessa lei, a validade dessa lei até final de 31 de outubro deste ano. Olha que conveniente, bem ali quando finaliza as eleições. Mas o que acontece é o seguinte, já é a terceira prorrogação dessa lei, ela estava valendo até final do ano passado, dezembro, foi prorrogada até março, final de março, e agora, depois foi prorrogada até final de junho, e agora a última decisão aí do Barroso prorrogou até final de outubro. Conforme o que ele disse, essa prorrogação seria a última que a Justiça, o STF, daria nesse caso. Mas que lei é essa? É a Lei 14.216, de 7 de outubro de 2021. Essa lei foi publicada no final do ano passado e foi por conta dos despejos que estava tendo quando as pessoas paravam de pagar o aluguel, por conta da crise financeira, crise sanitária que a gente está vivendo, enfim. É uma certa forma de proteger essas pessoas, para não ficarem desocupadas, não ter para onde ir. Então essa lei, ela tem alguns requisitos específicos. Então, por exemplo, aqui, no próprio artigo 2º aqui fala, para que tipo de suspensão, em quais casos seriam. Então, seriam para decisões liminares, ou sentença em ações de natureza possessória, ou seja, quando a pessoa entra com uma ação judicial para tentar desocupar aquele imóvel, fazer o despejo. Despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário, então é quando tem muitas pessoas que ocupam um certo terreno, então às vezes até o terreno do próprio governo, da União, dos estados, dos municípios, e aí o próprio governo entra na justiça para tentar remover essas pessoas. Então esses despejos coletivos também estavam suspensos, desocupação e remoção promovida pelo poder público, outros tipos que não sei, até mesmo que não seja dessa forma coletiva também. E aí tem algumas questões aqui, que pode afetar a gente, como arrematante. Medida extrajudicial, e tem também despejo administrativo em locação, em arrendamento, em assentamentos e autotutela da posse. Então, você vê que são casos até meio que específicos. A grande questão aqui é em relação a essa medida extrajudicial, porque pode, de certa forma, afetar um pouco sim, os leilões, principalmente os extrajudiciais. Só que aqui essa lei ela trata especificamente sobre locação, até fala aqui nos artigos anteriores, que é em relação à lei 8245, que essa é a lei do inquilinato. Mas o problema é que a gente tem alguns juízes que tentam expandir esse entendimento. Então, sim, afetou, naquela época pelo menos, afetou alguns leilões extrajudiciais, em que a pessoa não conseguiu arrematar, a gente não conseguiu desocupar naquela época, que estava valendo essa lei, entre outubro, até final de dezembro ali de 2021, e agora que prorrogou até o final de outubro também. Nos casos dos extrajudiciais, em que a pessoa deixa de pagar as parcelas do financiamento imobiliário, e aí tem uma outra lei que não é essa, a Lei 9514, em que o banco, a instituição financeira pode fazer esse leilão, e a desocupação ela fica por conta do próprio arrematante, que ou ele faz de forma amigável ou ele tem que acionar a justiça, fazer uma ação, normalmente uma ação que inicia do zero, se o banco não tiver começado antes, para fazer essa desocupação. E assim, houve alguns casos em que os juízes suspenderam a liminar, a liminar é uma decisão anterior, antes do juiz poder julgar o mérito, julgar realmente se tem razão ou não. Então tem essa decisão liminar, que é uma forma assim, de tentar proteger o direito do arrematante, e toma essa decisão um pouco antecipada, de desocupar a pessoa. Essa decisão liminar está até prevista na lei, que o juiz tem que conceder em até 60 dias depois que iniciar a ação. Mas os juízes acabaram suspendendo, não dando essa decisão liminar naquela época, por conta exatamente dessa lei. Expandiu o entendimento da lei, o que diz a própria lei, para esses casos, que não tem nada a ver com locação. Mas, enfim, de certa forma afetou.
Nos judiciais, eu não vi, não cheguei a ver nenhum caso, nem ninguém comentando, em que num leilão judicial foi suspensa a emissão na posse, né, a desocupação por conta dessa lei. Até porque essa lei não tem nada a ver com a questão da alienação por força de leilão judicial. Então eu acredito que não afete, então não deveria afetar na questão dos judiciais. Mas de qualquer forma, sendo extrajudicial ou judicial e afetando ou não, essa lei ela vai valer só até final de outubro, porque o próprio Luiz Barroso, né, falou que não vai fazer uma segunda prorrogação, e o fato de ser, coincidentemente, né, com 31 de outubro deste ano, coincidindo aí com o final das eleições, a gente vê que essa medida ela tem mais, pelo menos é a minha visão, né, ela tem mais um fim eleitoreiro, né, do que um fim realmente para proteger as pessoas, até porque quando a justiça, né, o próprio governo também, quando emitiu essa lei, fez essa medida, ele acaba prejudicando outras pessoas, né? O próprio banco e todo mundo envolvido. Então é um efeito cascata, que é um benefício para a pessoa que está deixando de pagar, mas também você está dando margem para ela que ela fique irregular, é um incentivo a que ela mantenha essa forma errada, né, de não pagar suas parcelas, né, ou então o aluguel. E isso gera uma coisa ruim, uma consequência ruim para a sociedade. E quem sofre com isso é o próprio banco, e o banco ele tem a sua saúde financeira, né? Ah, mas você pode pensar, mas o banco pode ter muito dinheiro, mas não é bem assim. Porque qual a consequência disso? O banco vai deixar de dar outros benefícios, por exemplo, vai aumentar juros, vai deixar de oferecer tantos empréstimos assim para outras pessoas. Se chegar numa situação mais crítica, ele pode ter demissões em massa. Enfim, e aí essas pessoas que foram demitidas vão ficar sem emprego. Então, é tudo um efeito cascata que vai jogando o problema e aumentando cada vez mais. E alguém vai sofrer com isso. E no final das contas, quem sofre somos nós mesmos, né? Então, não é certo a pessoa que deixou de pagar um aluguel ou as parcelas de um financiamento, né, ficar impune, né, não sofrer consequência nenhuma. Então, por isso que essa lei ela não vai vingar por muito tempo. Né? Essa decisão do Luiz Barroso de ter prorrogado não vai vingar. Só até aí, final de outubro. Eu não acredito que vai prorrogar mais do que isso, porque já está desde outubro do ano passado, já tem um ano aí. Então tem fortes consequências que nós, como sociedade, vamos sofrer por conta disso. E um outro ponto importante para você entender é que o tempo que leva para você fazer esse desembaraço, né? Do dia que você arremata o leilão até você, por exemplo, vender de fato esse imóvel, depois está tudo certinho, normalmente leva um ano. Então, daqui até o final das eleições, que está dando aí uns 6 meses mais ou menos, é o prazo realmente de você conseguir trabalhar essa questão da transferência do imóvel, seu nome, né, e até a desocupação. Então não vai te afetar tanto hoje essa questão aí desse prazo até final de outubro. Então eu, no lugar de vocês, como arrematante, me preocuparia com essa lei? Não, eu arremataria da mesma forma, procuraria uma grande oportunidade para arrematar, encontrando essa grande oportunidade, eu arremataria aí sem medo nenhum. Então era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.